Olá, muito boa tarde para você. Está começando aqui na sua TV Novo Tempo, mais um Entre Família com aquele assunto especial, entrando aí na sua casa, boa tarde. E hoje nós temos a presença, ela quando desce, a nossa diretora, rostinho conhecido já, Patrícia Piper, mas que agora é a nossa chefe aqui. E quando ela desce, Carolzinha já vai voltar. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde. Quando eu desço, você se comporta, Cris? Claro, eu tô do ladinho aqui, né? porque a Director já... Né, já tô olhando o relógio, e aí, Cris, vamos levantar 3 minutinhos. Opa. Já tô de olho em tudo. Boa tarde para você aqui de casa. E o nosso assunto hoje tem a ver com crianças, tem a ver com bichinhos de estimação, né? De animação. De animação. Não deixa de ser, né? Anima a casa toda. Agora a Patrícia ela vem aqui em pauta que tem criança. Não, eu não criança sei o que ela tem com animal. De letra, porque eu tenho assunto. Agora, de bicho que eu não tenho bicho, eu vou estar aqui aprendendo um pouco sobre os animaizinhos e as crianças. Mas a gente lê, a gente estuda, de vez em quando a gente até tem vontade de ter um cachorrinho, mas a gente lembra que dá trabalho pra caramba, né? Verdade. Isso é uma pesquisa em Melbourne, né, na Austrália, agora linkando inclusive as crianças, né, com seu desenvolvimento. Um exemplo, até 5 anos foi feita essa pesquisa. E as crianças têm mais essa questão da imunidade, né, a questão toda da alergia e tal. Então, quem tem contato com animalzinho nessa área já tem vantagem. Agora, no programa, a gente não vai ficar só nessa área também, né? A gente vai falar da questão psicológica, né? A gente está num período de pandemia. Quantas crianças, quantos pais resolveram ter um bichinho de estimação para que a criança tivesse uma interação? Algumas crianças estavam isoladas, muito isoladas, né, sem contato com outras crianças. Algumas crianças são mais tímidas, mais quietinhas. Será que tem alguma relação, o bichinho de estimação aí nesse processo? Bom demais, hein, Patrícia? Então, a gente vai ter essa questão da imunidade, a questão aí emocional, e a gente vai ter uma matéria muito especial com a Pamela. Exatamente. A gente resgatou, na verdade, uma matéria que ela fez quando estava aqui com a gente, a repórter Pamela Meirelles, e ela falou com terapeutas sobre o tratamento com crianças e animais e cavalos, né? Ecoterapia. E foi bem interessante essa matéria, a gente resolveu resgatar essa matéria para passar para você aí. Vai dar tudo certo. Não, minha senhora, não é esse tipo de cavalo que a senhora se relaciona, é bicho mesmo. Esse não, dá trabalho, tem esse dá mais conflito. Tem uns tipos de outros bichos aí que não dá para fazer terapia nenhuma. Ele que tem que fazer terapia. Nós estamos falando do animalzinho, tá? Animalzinho aguinha. Bichinho, né? calma e que tal. Pocotó, vai dar tudo certo. É nesse tipo que a pessoa às vezes confunde. Porque a gente tá lá, viu? Como eu tô aqui para ajudar. Não, então tá, não. Isolamos esse quesito. Não é essa pauta, a diretora já cortou aqui. Vamos cortar a questão ao vivo. é animalzinho e o desenvolvimento dos nossos baixinhos. Pronto. Agora a gente vai para um breve intervalo e volta já. E o Entre Família já está de volta com um tema bem gostoso que tem a ver com crianças e animais. Como é que funciona essa relação? Será que ter bichos de estimação em casa ajudam na alergia, por exemplo? Isso é um dado interessante que a gente vai conversar hoje aqui também. E tem dinâmica, tem Karina, vou falar tudo tão rápido, né? Gente, verdade, revelou. A Karina, eu estava vendo agora aqui, porque o Israel dá toda aquela força para a Karina aqui, já estava contando. Se você tem aquela almofada desprezada dentro de casa, hoje a gente vai dar voz e vez para essa almofada. Aquela lisa, tá meio sem graça e tal. Ah, você acha que vai ter que costurar hoje no programa? Nananina, não. Não tem que costurar, não. Vi. Não, é outra técnica. Que da outra vez ela costurou, né? de pé. Agora não, você vai dar jeito nessa almofada sem costurar. Vai ser bom demais. Agora é o seguinte, Patrícia, a gente também quer saber se você teve benefícios. Conta pra gente, você como mãe, como vó, no desenvolvimento do filho. Será na questão da rotina, por exemplo? Será que você conseguiu rotina? Um menino que é mais retraído, mais quietinho e tal, e aí o animalzinho fez ele brincar com os amigos, e afinal de contas ele é o dono da cachorrinha bonita, entendeu a jogada? E a parte financeira, né? A gente estava conversando ali, você deu esse start, né? Será que preciso de muito dinheiro para comprar ração, para tomar as vacinas, para levar no veterinário? Talvez isso ajude também na parte financeira da sua criança, né? Tá. São algumas áreas que a gente pode pegar aí e conversar hoje no programa. Bom, né? demais. Linka com outro tema que está lá no NT Play, né? Soft skills com as crianças. Aí tem hard skills, desenvolvimento, tá bom demais. Queremos a tua voz e vez aí. Hoje não vai dar para colocar foto, né, Patrícia? Eu gostaria muito. É a Maíra que tá lá em cima, né? Maíra, a Maíra é fã de bichinhos, ela disse que dá um jeito. Você sabe que o povo gosta de foto aqui, tá? Pode ser... Ah, a Maíra topou.
A Maíra não A Maíra está liberando mais fácil aqui, viu, Patrícia? Vamos ver. Então você pode mandar foto do seu bichinho, a pergunta para a nossa psicóloga. Que é o seguinte, agora você pode... Como você está lidando com o bichinho e o desenvolvimento, né? Isso, e faça suas perguntas, aproveite, como diz sempre aqui a Carol e o Cris, é um consultório em casa e a gente tem a Lauren, que já é prata da casa. Demais, hein? Eu então conheço a Lauren de longas datas, que já fiz terapia com ela, então eu tenho que ficar bem quietinha, que ela sabe de tudo aqui. Uhum. Então a gente vai ter que dar uma conversada com a Lauren. Algumas coisas eu preciso de alguns dados aqui. Nada disso, é passado. Lauren, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa, nossa psicóloga da casa. E já tem um case aí, viu? Patrícia Piper já tá no negócio, rapaz. É mulher fera aqui. Lauren, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Muito bom estar aqui de novo. Lauren, você pode falar um pouquinho para a gente como é que é a relação emotiva com os animaizinhos e a sua família? Eu acho que começa por aí, né? A gente estava conversando, você falou que agora tem um coelhinho. Né? Como é que você introduziu isso na sua casa e o que você sentiu? Então, os animais são muito benéficos para as crianças, né? A gente, como vocês estavam falando, da questão do desenvolvimento, da responsabilidade, né? Do cuidado, da companhia. Eu gosto muito de coelho, sempre gostei. Quando era criança tive vários bichinhos, minha mãe deixava a gente ter todos. Ela era mais boazinha que eu, ela deixava a gente ter vários bichinhos. Você demorou, né? Porque seus filhos são grandes. São grandinhos, A gente tem aquário, né? Um aquário grande que a gente gosta muito, mas os peixes não interagem como os outros animais, né? Então a gente decidiu por um coelho, é um coelho anão, então ele é como se fosse uma lebre menorzinha, não fica tão grande. E é muito bacana, porque ele se acostumou super, e ele vem na porta, ele tem alguns comportamentos de cachorro, como as pessoas falam. Se você chama, ele vem na porta, quer biscoitinho, ele escuta o barulhinho do pacote, ele já sabe, ele já vem, então é muito bacana. E para as crianças é muito legal, porque daí, assim, eles que cuidam, né? Então, eles que varrem o quintal, eles usam um tapetinho, eles que cuidam da ração, da comida, da água. Então, esse senso de cuidado, né? E, assim, as crianças desenvolvem muito a afetividade, isso é muito bacana também, né? E eles gostam de contar para os amigos, e tudo vai virando um processo muito afetivo, com o animal, entre eles, de cuidarem juntos, né? Eles têm uma diferença de idade grande, de cuidarem juntos do bichinho, ao momento que eles meio que têm algum assunto em comum. Então, a gente trabalha esse lado muito bacana. Foi positivo o coelhinho, então. Muito. Agora, Lauren, tem um pai, de repente, acompanhando o nosso programa, está falando assim, isso é desculpa para ter pet em casa. Que ela vai dar uma desculpa agora e tal. Nós estamos com a psicóloga, falando de desenvolvimento, já a gente vai falar de imunidade também, essa questão de alergia. Você viu a faculdade lá, a pesquisa de Melbourne, na Austrália? Então, a gente está colocando dados aqui para você. Claro que para ter um bichinho em casa, não adianta só ser um modismo de pandemia. É uma vida ali dentro. Agora, existem benefícios reais no desenvolvimento da criança. Agora, tudo depende de como o pai vai gerir isso aí também, né, Lauren? Muito, muito. Tudo depende muito de como esse animal é introduzido na família, né? Então, algumas pessoas acabam colocando o animal como mais um integrante, como se fosse um filho, né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque aí a gente não consegue trabalhar de uma forma tão efetiva a relação das crianças com esse cuidado, né? Então, o animal, ele tem que ter essa configuração do cuidado mesmo. Então, ele é um animal de estimação, ele é parte da família, sim, mas a gente tem que ter essa noção do cuidado do animal. Então, é um animal, ele tem alguns cuidados específicos, a criança vai entendendo isso e vai aprendendo isso com o tempo. Então, o animal solta pelo, então vamos ensinar a passar um aspirador na casa, por exemplo. Até isso você pode exercitar com a criança e é muito, muito benéfico para a criança entender a colaboração, né? O processo de cuidados com a casa, junto com o animal, junto com a família, né? Então, dá para a gente estimular vários processos no sentido de aprender a lidar com situações de conflito e até mesmo quando o animal adoece, a criança vai aprendendo a lidar com as emoções, com o medo, né? Eu já vi alguns relatos de mães que adotam, né, cachorro, por exemplo, porque a criança tem medo de cachorro. E aí a criança desenvolve essa afetividade e deixa de ter o medo. Né? Então, a criança vai aprendendo muito com esse processo. As crianças são mais tímidas, como vocês disseram, que acabam, né, saindo e alguém vem conversar com o cachorro, vem brincar e eles brincam. As crianças que são mais agitadas gastam energia com esse bichinho, né? Porque corre, brinca. E a mãe fica doida, né? Eu só fico pensando tem mais um para cuidar. Porque eu já tenho um bem pitiquinho e o mais velho agita o pitiquinho. Imagina um agitando o outro e chegando até o... Eu acho que aí você tem que escolher bem o pet. Ainda qual pet não estou preparada, né? A gente tem aqui para conversar com a gente agora a Karina.
ela passa... essa é uma dúvida que eu tinha, né? Porque como eu sou muito alérgica, meus filhos são alérgicos, então, assim, a gente precisou tirar cortina, tapete, qualquer coisa, almofada, e a gente sempre precisa se preocupar com isso, porque todo mundo lá em casa é muito alérgico e são recorrências e mais recorrências de ir para o hospital para fazer nebulização, então essa parte é realmente muito difícil na minha casa. E aí a Karina, que está agora com a gente, teve uma ideia de trazer um bichinho e tinha crianças alérgicas. Como é que foi isso, Karina? Tudo bem? Boa tarde. Olá, pessoal. Boa tarde. Que bacana estar aqui participando com vocês. E eu vivo histórias bem parecidas com a de vocês também. Então, a nossa foi assim. Eu tinha exatamente isso que a psicóloga falou. Eu sempre gostei de animais, mas eu tinha muito medo de cachorro. Então, na fase adulta, eu adquiri um cachorro para trabalhar um pouco isso. Então, a nossa cachorrinha, ela é a nossa filha mais velha, vamos dizer assim. Ela já tem 12 anos. E aí, a minha primogênita, a Gi, ela nasceu. E com 3, 4 anos, a gente começou a perceber que ela era bastante alérgica, né? Sempre com um quadro de respiratório assim, mais comprometido um pouco. Ela sempre corizava, espirrava bastante. E nós, lógico, eu sou enfermeira, meu esposo é fisioterapeuta, enfermeiro, nós levamos ao médico e contamos, né, que a gente tinha o PET e todas as questões. Nós moramos em São Paulo, então já é um lugar que as questões alérgicas já ficam mais à flor da pele também, né? Mas aí o médico fez vários exames específicos de alergia e o que foi nos recomendado foram os cuidados com o ambiente. O PET em si não era o causador dos processos alérgicos, né? E isso nos tranquilizou bastante, porque a gente passa a amar os PETs de maneira muito... Eles fazem parte do ciclo de afetividade mesmo da família, né? E essa é a nossa história. E hoje, além de uma cachorrinha, a gente tem um porquinho da Índia. Que coisa linda. Eu fico imaginando agora. Deixa eu fazer um parênteses. Agora que eu vi que é a irmã da Ju, que a produção trabalha separada, eu sou amiga da irmã dela. Quem é a irmã dela? É a Ju, a esposa do Mike. Trabalha, tá tudo em casa. Bem. Esposa do Mike do TI? Isso. Agora então sim. eu acho que eu conheço um pouquinho que dá certo lá. Ela colocou os processos, porque a Ju, eu falo assim, a Ju é a governanta. A governanta das amigas. Bem-vindas. Agora que eu reconheci. O quê? Não ouvi. Mas a Juliana é a mais velha, hein? Que fique claro. Nesse momento até é bom linkar, né? Agora o que eu achei interessante também foi a visão esclarecida do profissional, que ele não ditou regras para você, né? Disse, olha, a questão é o ambiente, de como você vai gerir. Porque normalmente quando você, um exemplo, você tem um animalzinho que tem o seu papel e muitas vezes a gente vê muito abandono por aí. Chega uma criança ou com algo já não dá, tal, e lidam com um animalzinho de uma forma muito brusca, né? E o legal é que vocês, claro, que já são da área da saúde, esclarecidos, buscaram um bom profissional e juntos traçaram uma maneira de lidar com as duas coisas, mesmo tendo essa fase, né, de alergias e tal. Agora, e a gente sabe que nem todo mundo, né, Karina, tem esse quesito. Você falou assim, ó, sabe aquela convite de quem te visita? Agora você não tem tanta visita por causa da pandemia, mas chega alguém ali e diz, Karina, essas meninas com alergia, com cachorro, o que você faz? Olha, dá jeito nesse bicho, tem esse tipo de comentário às vezes. Sem citar nomes, Karina, existiu no seu quesito também ou não? Não só de amigos, mas da própria família, né? E até fica um pouco incongruente. Vocês são da área de saúde, mesmo assim, vocês insistiram em manter o PET. E aí eu falei, gente, por ser da área de saúde, é que a gente entende que as alergias são multifatoriais. E que não necessariamente é o PET o desencadeador daquela alergia. Que bonitinho. Tá parecendo suas filhas. Olha aí as gatinhas. O porquinho da Índia veio com essa pegada aí da Giovana ter um cuidado específico. Ela queria muito ser responsável por algo. E é bem o que a psicóloga nos trouxe. Ela cuida, ela alimenta. E às vezes a gente faz um diálogo de como que é importante você se dedicar a alguém. A Laila, que é a nossa pet, aí ela já é mais, faz parte da família mesmo. Agora é lógico que alguns cuidados, pessoal, é importante.
Por exemplo, a criança é muito alérgica, precisa restringir um pouco os ambientes da casa com o pet? Precisa trocar o tipo de material do sofá, precisa não ter carpete. Por quê? Porque deposita mais o pelo, a própria secreção, né, do narizinho, do olho e da saliva do animal. A gente tem que pensar que precisa cuidar das crianças alérgicas e cuidar do pet também. Os pets também são alérgicos. A minha cachorrinha, por exemplo, ela é muito alérgica a produto químico. Então, crianças alérgicas são alérgicos a produtos químicos e os pets também podem ser alérgicos. O que eu recomendo como profissional de saúde e alguém que passa por isso em casa com as crianças e o pet? É que você busque sempre a causa maior da alergia, né? Pode ser que seja direcionado a alguma questão. Gatos são animais que têm mais probabilidade de causar sintomas alérgicos, mas outros não. E mesmo os gatos, depois a gente vai encontrar alternativas adequadas para que a gente continue cuidando com amor e carinho dessa vida. É isso que vocês falaram, o animal é uma outra vida ali, sob nossa responsabilidade, e de amor e de carinho com as pessoas alérgicas da casa, do ambiente. Mas os cuidados de higiene, ventilação, luz solar, esses são as cerejas do bolo aí para quem tem alergia. Ai, Karina, muito obrigada. Olha, foi ótimo te rever aqui, né? E eu espero que você continue aí com seus bichinhos, que você não ouça as vozes ruins, né? Que te impediriam, de repente, de ter um bichinho e trazer tanta alegria para sua casa. Até uma próxima. Eu que agradeço. Um beijo para todos vocês. Tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau. Lauren, uma das coisas é saber qual que é o bichinho que se adapta mais à sua casa, né? E se a gente trouxer mais para a questão psicológica, que você tinha falado, tem que escolher o cachorro certo. Se o seu filho é muito agitado, se o seu filho é muito calmo, você também tem que escolher o bichinho certo. Tem isso? Sim. Não sou especialista em cachorros, mas a gente sabe que existem personalidades, né? Então, aquele animal que é mais agitado, animal que é mais... tem uma ligação maior com crianças, o que é mais tranquilo. E aí a gente pode também adaptar, porque às vezes você pega um cachorro extremamente agitado e a criança já é extremamente agitada, e aí você vai ter uma confusão dentro de casa. A criança pega, quer dizer, o animal pega a personalidade da pessoa, da criança? Você não acha que é meio que assim também, ou tem a ver com a raça? Eu acho que até que o meio influencia, sempre vai influenciar os nossos comportamentos, até dos animais. Mas tem um pouco das raças também, né? Dos animais que são mais tranquilos. Tem até isso de o que solta mais pelo, o que solta menos pelo, né? Para quem é alérgico. E pensar nos outros pets também, porque a gente vai muito mais no cachorro e de repente no gato, mas ela tem um porquinho da Índia, de repente tem um controle melhor, aí você mora num apartamento, o espaço é menor, né? Então às vezes a pessoa tem cachorros de grande porte dentro de um apartamento. Não é só pelo apartamento ou pelas crianças, mas também pelo animal, né? Você restringe o movimento, também não é bom para ele, né? Então sempre pensar no pet que você pode, até os pássaros, calopsitas, papagaio, enfim, você pode ter animais que sejam para ambientes menores e que também interajam com as crianças, que tem esse processo de Eu tenho uma calopsita, não corto asa, voa por tudo, de manhã cedo acordei, voa dentro de abre, casa? ela vai e toma banho. Estou tomando banho, ela está tomando banho. Aí é o seguinte, vou lá, arrumo o cabelo e tal, quando eu vou sentar para tomar café lá, né, no meu café da manhã, tá roendo lá. Uma frutinha, estou dizendo. Você não corta a asa? Eu não corto, vou por tudo lá em casa. E agora chegou a companheira, agora a Babalu, e eles estão interagindo. Até então ela queria pegar a calopsita, tá tudo certo, tá? Mas fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo, o papo está muito gostoso, e você de casa, hein? Você vai mandar aquela foto do pet, conta pra gente o desenvolvimento da sua casa, a alegria desse bichinho aí com as crianças, ou o terror que aconteceu, que a psicóloga está aqui, é o momento, é consulta de graça. Qual é o WhatsApp? 12 9, olha aí, 83 15 0249. Você viu? Você pediu para me falar bem devagarinho, 12 9 83 15 0249. Você esqueceu. Não, falo, vai dar tudo certo. Mas eu vou lembrar do outro. Enquanto eu vou lembrar do outro, você puxa o intervalo aí pra gente? Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta. Hoje a bicharada tá solta, meu... Não, calma, solto não. Tem que ter uma coordenação aí para o desenvolvimento, mais um para correr. Aí o que acontece? Já tinha um bagunçando essa casa aí, agora você vai lá e tem um croquete desorganizado no tapete, um negócio, maridão, dizendo, tá aí, pá. Olha, vou dizer uma coisa para você. Você tem que dar jeito na vida. Cris, mas é muita coisa, é filho e tal. Vamos organizar a coisa. Você não pode levar o que você não tem. Isso mesmo, como assim levar o que você não tem? É muita analogia, é filosofia, então você curto e grosso com você, tem que dar jeito em você. Não é verdade? Há quanto tempo você não fala assim, ó,
eu vou correr. Eu vou no médico fazer um exame, saber como é que está minha D3. Nem a D1 já viu, mas a D3. Como é que está minha vitamina D? Calma, você tem água, eu não tenho tempo para respirar, vou tomar água. Cris, calma com essa ansiedade aí. Você viu que a gente pode ter um começo? Você vai cuidando de você, vai cuidando da família, vai questão financeira. Tem que começar, para algum lugar tem que dar jeito aí. Vamos te ajudar? Então tá aqui, ó, tá aqui na minha mão. Fique leve. O tema dessa revista já deixa a gente tranquilo. Fique leve, trabalhando a integralidade de quem? De você. Aqui você vai dar um jeitinho de como tomar água, aproveitar o sol, a questão de corrida, a questão espiritual. Como é que está essa questão aí? Aí você fala assim, tem gente que uma vez eu conversei, trabalhava muito nessa questão de evangelismo. Acabei de ter um problema, tal. Você já orou, já conversou com Deus? Ainda não. Então, às vezes a gente foge da obviedade. Eu estou com muita dor de cabeça, só remédio, mas o que está causando isso? Será que não é uma questão psicológica? Você tem que entender aqui a integralidade, questões psicológicas, você vai aprender, questões do cuidado do corpo e a linha espiritual. Vamos pedir essa revista agora? Então vamos lá, é de graça, tá? Aqui você não vai pagar nada. Eu encho a boca para falar isso para você, porque é verdade. A verdade é um perfume que chega aí na sua casa. Vamos ligar? 0 operadora 12 21 27 31 21. Você pode ligar ou, se preferir, aqui embaixo vai passar, a produção já está colocando o WhatsApp aqui, ó. É o 12 98244 4449. Você vai ficar leve, de graça, com a sua TV Novo Tempo. E agora, tão prometida, minha querida, aquela almofada maltratada que está no cantinho lisa aí. Cris, eu estou a ponto de jogar fora. Então, menina, de jeito nenhum. A missão agora é com Karina do Canto. Não é verdade, Patrícia Piper? Com certeza, e esse é aquele momento que a gente está conversando com a nossa Karina para falar sobre estamparia. É um momento leve, porque para a Karina eu sei que o artesanato é algo que dá tranquilidade. Leveza, né? Isso Tudo mesmo. bem? Bem-vinda, Karina. Tudo bem, obrigada, Paty. Bom ter você aqui também. Sempre compartilho mais com a Carol e com o Cris. Mas essa foi a ideia, Patrícia. Às vezes a gente tem uma almofada feia ou tipo, tô precisando de almofada. E eu sempre, as pautas do programa, confesso que vem um pouco de casa, né? Porque por aí tô precisando de almofada no sofá. Aí, nossa, muito tempo esperando para essa bendita almofada chegar e nunca acontece. Por aí a gente quer e não tem grana para comprar tecido. Então, gente, fácil. Qualquer tecidinho feio, xoxo que você tiver em casa vai servir. Até porque eu trouxe esse tecido aqui, que muitas artesãs acho que vão provavelmente ter em casa esse algodão que elas não iam gostar. Não, porque você vê assim e fala, nossa, que feio, né? Mas ele vai ganhar vida agora. Não tem como achar feio, Karina. Tudo que você faz... Olha, não, a gente falou que não ia ter costura, mas ela costurou. Não, eu costurei, lógico. Até passei no overlock no embalo, né, gente? Então não tem como achar isso aqui feio, né, Karina? Tudo que você tem que ter um acabamento. Eu sempre falo, porque muitas vezes, muita gente que nos assiste, Paty, fala assim, eu quero ganhar uma graninha extra, estou sem emprego, mas olha, não tenho muito para investir. Mas qual é seu maior investimento? O teu talento, o teu capricho, né? Às vezes o material em si é super barato, talvez você até tenha em casa. Mas se você fizer bem feitinho, passadinho, com capricho, a pessoa que vai comprar, acho que olha com um outro carinho, a embalagem, né? Aquele cuidado. Tudo isso, esse mimo. Você vê que estamos na época dos mimos. É verdade. Né? Tudo que a Karina faz, tudo que a gente encomenda aí nos bastidores com a Karina é perfeito. Queria fazer muito mais, né? Mas o tempo às vezes é impossível, mas a gente sonha muito. Olha, Paty, bem fácil que vou te ensinar e é uma boa para a gente fazer até com a criançada, né? Para dar uns carimbinhos. Aí você vê que no mercado hoje tem muito carimbo e de diversos preços, né? Tem gente que tem possibilidade de comprar, ou que conhece, ou que já tem, mas tem quem não tem e a gente vai te dar essa dica. Como que eu fiz esses carimbos, Paty? Você fez o carimbo? Com borrachas, tá? Daquelas de apagar que a criançada leva para a escola. Tá? A mais barata que eu achei na lojinha, essa mesma que eu comprei, tá, gente? Então, como surgiu isso? Bom, eu fiz um curso de estamparia e até vi que fazia muito disso, né, no papel. Lógico que com ferramentas talvez até um pouco mais profissionais, mas dá para fazer certinho com o que a gente tem em casa. Então, olha, você faz o formato que você quer. Eu fiz uma lua, fiz um círculo, fiz esse cactus que eu trouxe hoje aqui. E não precisa nem saber desenhar muito. Olha esse triângulo, né? Então, o que você vai fazer? Olha,
Aqui a produção me arrumou uma borrachinha T. Pega uma caneta, pega um lápis que tiver em casa. Vamos supor que eu quero fazer o cactus. Essa aqui é pequenininha, né? Mas você faz na mão. Essa é muito, muito pequena. Eu vou fazer só um triângulo porque a borracha é muito estreita. É menor do que aquela outra que você fez. É, tá? Então, faz teu triângulo. Ok. Aí, o que você vai fazer? Com o estilete, e essa parte, se você convidar a criançada, é melhor que os papais, as mamães façam, para que eles não se cortem, né? Mas carimbar tá liberado. Se a pessoa não tiver muita habilidade para desenhar, você acha que dá para pegar um outro papel e para tirar o molde? E até pode, né? Mas eu acho que, triângulo, gente. Não, triângulo qualquer sim, um. Mas com a facilidade que você fez aquele cacto, eu não conseguiria, não. Ou a perfeição que você fez essa meia lua, sim, mas aí tenta num papelzinho, assim, ou tipo, pega uma moeda, sabe? Sim. Desenha, e aí você corta só a metade. Entendi. É o que você quiser, né? Tipo, nem precisa ter, Paty, fazer muito certinho. Você vê que o círculo, o triângulo, eu nem usei régua, né? Então, o que você faz? Com muito cuidado, eu cortei primeiro as bordas desse meu triângulo, né? Por quê? Porque o que eu quero tirar é essa bordinha aqui, o que envolve ele. Um relevo, né? Isso, eu vou cortar até um pouquinho para ele chegar mais perto e vai ser mais fácil, tá? Eu tô fazendo com cuidado porque ficaria feio me cortar na tela, né? Por favor. Porque em casa não aconteceu ainda, né? Mas uma vez lembro que sim, fazendo artesanato eu me cortei feio. Mas estava em casa. Mas o Cris não está aqui para te atrapalhar. O Cris não está. Se eu pedisse para ele fazer, eu acho que ele faria certinho, né? Será? Ele fala de furar o negócio assim, lá em cima a gente estava fazendo Estavam rindo, né? Bolão para saber se ele ia conseguir. Na verdade, eu pedi para ele, porque se ficava feio, eu botava uma culpa nele, né? Não, aqui também precisa de força, e você disse que o Nelson te ajudou, né? Tem coisas que você põe o Nelson para... E tem coisas que ele vê que eu fico desesperada e ele fala, amor, precisa de ajuda. Era uma ferramenta, era algo diferente. Na verdade, é assim, eu uso sempre para encapar botão, né? Então, para fazer o Helios, nunca tinha usado e precisava uma certa força, eu não imaginei que tanta. Mas também porque a gente tinha falado que não estava preço na mesa, que isso é importante, né? Bom, Paty, aqui ficou nosso triângulo. Se você vê, bem rudimentário mesmo, você usa essa palavra em português? Sim. Né? Bem, assim, caseiro mesmo, tá? Você vai ver que ele tem uma elevação aí. E agora, o que a gente faz? Eu vou fazer... vou fazer o cactus com preto, porque também é uma opção. Às vezes a gente não tem muita opção de cor, mas uma corzinha escura, compra uma tinta preta para tecido, aí você faz o que você quiser, gente. Só é o suficiente, um pouquinho, né? Porque você vai testando, né? Vamos supor que eu quero fazer o cactus e os triângulos, que a gente cortou agora. Essa esponjinha de maquiagem. Essa esponjinha de maquiagem, e você vê que ela já está bem usadinha, né, coitada. E aí, o que eu trouxe, gente? Eu trouxe uma sacolinha, qualquer sacolinha que você tiver, tá? Para pôr dentro, porque quando a gente for pintar, ele pode passar para o outro lado. Aí mancha, né? Aí vai manchar o outro lado do tecido, né? Vai manchar, nesse caso, essa parte da capa aqui, não queremos. E aí, olha, não vou usar régua, não vou usar nada. Só assim, a criatividade. Então, eu coloco um cactus, tirei, né? Eu fiz primeiro todos os cactos, assim, e depois fui meio que intercalando. Ou se não tiver muita noção, não sei se vai ficar bom, a gente fica na dúvida e tal, ó. Pega um, carimba, tá? E como é algo artesanal, não precisa ficar 100% não precisa. Perfeito, né? Não precisa ficar tudo igual. Exatamente. Esse jeito mais rústico, eu acho que tem um certo charme, né? Karina, você sempre usa um isoporzinho, uma bandeja, Você vê, a Karina não trouxe
praticamente nada pouca hoje, coisa, mas que te auxilia, né? Com certeza. E essas são as que a gente usa, sei lá, na cozinha de casa, né, Paty? Sim. Lava, lógico, se alguma tá muito feinha, assim, eu descarto, né? Coisa, tipo, mas queijo, vai ser descartada, a gente não precisa ficar comprando, porque, lógico, também tem para venda, né? Sim. Mas essas todas eu vou acumulando, guardo numa gaveta lá no meu ateliê e vou fazendo a festa. E aqui você vai pondo o triângulo do jeito que você quiser, né? Vamos supor que você quer fazer uma fileira de lua. Você vai brincando como quer. Ou, por exemplo, outra coisa que eu fiz... Você foi agregando, né? Isso os aqui você pomponzinhos. ensinou a fazer. Aí, isso aqui também é esse é um griló que diferente. chama. Esse aqui você compra em loja de armarinho. E também o que eu fiz... Com a régua, marquei, passei a costura reta só para dividir, né? Porque aí a gente faz um outro acabamento. Mas, tipo, é uma opção, é um exemplo que eu trouxe para que você possa ir variando, né? Sim. Os pompons, até minha filha Camila, do meio, né, de 11, que faz muito pomponzinho, porque ela gosta de pôr no quartinho dela e com as bonequinhas, não sei o quê. Aí eu lembrei, porque eu vi umas lã em cima da mesinha dela, falei, já sei. Colocar, não precisa comprar mais nada. E tinha só uns toquinhos de lã, porque ela tinha usado uma tudo. cor parecida. E aí achei essa cor parecida, né? E aí, Paty, ó, vou fazer a lua. Lógico, é rápido, só que a gente conversa um pouco e, bom, e lá vai, né? Tá, vou parar de falar então. É igual aqui, você também usou 2 tipos de tecido, né, Karina? Isso mesmo. Eu gosto muito também de fazer esse tipo de acabamento, porque, por exemplo, esse tecido aqui, que a gente falou, o algodão, é um tecido bem barato, né? Mas, tipo, eu não tinha muito. Então, o que eu preciso fazer? Vou tentar poupar esse meu tecido para poder fazer mais estampas em outras almofadas. Então, tinha esse restinho de preto, e como eu usei preto no griló e nas linhas e tal, aí falei, pronto, acho que vai ficar até mais bonito e ainda, outro formato, né? Então, para você ter uma diversidade, eu gosto muito desse tipo de almofadinha mais baixinha, que usa bastante assim, porque pelo menos idade nas costas, né? A gente precisa um pouco disso. Mas é isso, gente. É um trabalho, assim, super divertido e por isso que falei que vocês podem chamar a criançada. Porque isso de carimbar é uma boa. Lógico que tem que ter uma certa idade. Eu já não daria isso pro Davi, né? Com 2. Mas... Até daria o tecido dele lá do lado, só vai pra ficar brincar do jeito dele, né? Vai ficar uma estampa bem exclusiva. Mas, claro, tem que ficar acompanhando, né? Porque a criança vê tinta e bagunça um pouco aquilo. Mas uma criancinha assim, que já tem uma idade em fase escolar, eu acho que curte muito. Meninas são diferentes, né, Karina? Vamos combinar. Sei que tem 2 meninos, vai sabe dar bem. Certo. O mais velho vai ficar aqui. Tudo. Vai. O mais novo vai se sujar de tinta e vai cair no chão. Eu toda vez que eu faço, né, a produção do programa e tal, eu sempre tenho. Olha, é uma boa. É uma boa, vocês vão se divertir. Porque ele fica em volta, né? As meninas geralmente estão estudando, mas ele ainda está em casa. Então, assim, é um grande desafio, né? Então, o Nelson vai junto também, trabalhamos os dois dentro do meu ateliê para que, tipo, quem não viu uma coisa, o outro vê. Não é fácil. Mas ele é rápido, o Davizinho, com 2 aninhos, é super rápido. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, mas é muito gostoso, gente. A gente tem que aproveitar e aprender também a conviver com essa fase, senão você não faz nada. Eu acho que não é assim, falar, não posso porque tem um menino ou uma menina de 2 anos, de 1 ano. É que a sua vida é o artesanato, né? A sua vida é o artesanato. Lógico. Ou eles entram junto, então você não vai conseguir viver. Ou entra, né? Mas eu acho que também vai um pouco dessa fase de envolver as crianças. Eu sempre envolvi muito meus filhos no que eu faço, porque eu acho que esse tempo que você passa com eles e eles também conhecem mais um pouco você, né? Que vai criar memórias, né? As fotografias. Eu tive muito isso quando era criança, né? A avó sempre costurando e a mãe também, sempre que estavam em casa. Então, acho que isso foi muito gostoso, assim, da minha infância e quero passar isso também. Vai continuar, com certeza. Agora, eu não sei o que a gente vai fazer. O que vamos fazer? Agora, redes sociais, Paty. Dá os seus contatos, Karina.
Em breve, Karina vai estar no novo desafio, não posso falar ainda. Pois é. Mas eu não vou abandonar, não, vou bater o pé. Não, a gente vai ficar pertinho. Não, eu assim, o que mais subo, Paty, do artesanato que eu preparo, essa prévia e a convivência diária com as crianças é no meu Instagram, que é Cari do Canto, né? Aí subo nos stories, aí o pessoal da TV comenta e a gente faz amizade, isso é o mais gostoso. Muita gente troca experiência, que assiste o programa, sabe, começa a comentar e tal. Aí eu não posso esquecer, não sei se ela está assistindo hoje, mas semana passada pediu a Lua Daça, de Campinas. Toda vez que eu vou ao vivo, ela fala, manda abraço para mim. E eu esqueço porque começo a conversar, né? E a gente viaja, né? E eu falo muito. Mas aí mandar um beijo grande, porque ela comenta tudo assim, as coisas que a gente faz, também artesã, e muito, muito bom, viu? A gente poder ter esse convívio com o pessoal que assiste os programas. Muito bom mesmo. Muito bom. Obrigada, Karina, eu que agradeço, um prazer. Muito bom estar aqui com você e aprender um pouco aí, se maravilhar com o seu dom, né? Obrigada. Muito obrigada, viu? Agora a gente vai para as redes sociais. Cristiano Verdade. Magalhães. Olha só, Cristiano, fazia tempo que alguém me chamava de Cristiano. Mãe, hein? né? Cristiano. É minha mãe, a Silvia, minha esposa, quando tá brava e tal, mas esse é o nome que me deram. Cristiano, mas crise é esse resumo. Como a gente anda num momento de economia, até crise já vai caindo bem. Agora é o seguinte, povo querido do meu Brasil Baronil, é o seguinte, a gente vai agora saber o que você está falando. Você de casa está aí agora mandando para a gente essa questão do bichinho, será que tem foto? Tem dúvida? Nossa psicóloga está aqui nessa questão comportamental dos bichinhos ajudando no desenvolvimento. Vamos lá então? A sua participação na tela. Tá chegando por aí, gente. Tá chegando agora. Quem está chegando agora é a Melissa, viu? Olha o que a Melissa está colocando aí, Patrícia. Minha filha Gabriele ficou muito mais calma depois que a Maggie chegou. Também, olha que fofinha, uma florzinha, né? Você acha que tem, Loren, essa relação da criança se tornar um pouco mais calma por conta de um bichinho em casa? Ah, sim, bastante, né? Acho que a criança, ela tem essa atenção, né, especial, assim, é um animalzinho, ele preenche um espaço que muitas vezes a criança fica ansiosa, ou fica carente, ou os pais trabalham fora, né, às vezes eu quero ter uma companhia. Tem muita criança que assiste TV, o cachorrinho fica junto, né, então vira uma companhia mesmo. Então essa criança se sente atendida, amparada, e ela se sente amada o tempo todo, né, porque o animal está sempre ali demonstrando esse sentimento. Isso que você falou, ele parece que está sempre disposto. Não é o caso da mãe. A mãe não é toda hora, o pai também não. Agora o cachorrinho está só aqui, ó, rabinho. Será? Correndo, e se forem aquelas crianças tal. tipo Felícia? Não, assim, tem criança que o animalzinho, ele até está disposto, mas ele sabe da consequência dessa disponibilidade. Então o animalzinho, ele tem um teor de inteligência, não é fácil. Mas olha, você de casa está mandando, será que está vindo a sua foto aqui? Eu estou ansioso para ver, manda lá. Vamos ver agora, está chegando mais uma participação. O povo de casa é sempre muito querido. Agora é a Núbia Vila Flor. Nossa médica alertou que aqui em casa todo mundo tem alergia. Então está constatado já o diagnóstico, mas mesmo assim decidimos ter pets. Até agora não tivemos nenhuma complicação. Tá aí, abraçada, coisa boa. Então, ó, teve a questão do médico, ó, você tem alergia aí. Mas o pessoal diz assim, ó, vamos testar para ver o que vai acontecer, apesar do diagnóstico. Então o pessoal está testando. Eu acho que isso que é importante também. Às vezes a gente pega e decreta algo na vida de alguém e não sabe como que o corpo vai reagir. Acho que tem que pesar, talvez, também, né? Será que é tanta alergia assim? O que é melhor? Né? Às vezes a pessoa foi criada com bichinho, igual você falou, né? Ah, eu tive a infância, eu tive tudo que eu queria ter. Sim. Né? Aí imagina você não ter a possibilidade de ter um bicho depois, né? Acho que a alergia também, assim, cada organismo vai reagir de uma forma, né? A gente não tem como taxar que todo mundo que tiver pet e for alérgico vai ter uma piora na alergia. Não necessariamente. Muitas vezes o seu corpo vai criando alguns recursos, alguns anticorpos que até te ajudam nessa alergia. Então pode existir o efeito contrário. A gente só vai saber tentando, né? E adaptando o ambiente, tendo esse cuidado com a higiene, né? Analisando se o animal vizinho dorme dentro ou dorme fora de casa. Todos esses cuidados você vai tendo conforme você vai percebendo as reações da família, né? Então, acho que é importante pensar também, como eu falei, dos outros animais. De repente, o cachorro mais peludo, então um cachorro com menos pelo, ou um outro animal. Então, assim, conheço pessoas que têm tartaruga. E as crianças adoram, e a tartaruga joga bola, empurra a bola. Você, com a criança... Então, já vi colégios, inclusive, que tem tartaruguinha, povo, porque às vezes não tem em casa. Aí, na escola,
A criança desperta para o animal e a mãe diz, nossa, eu não sabia que ele ia ter tanta liga. Porque às vezes o pai, ele fala assim, né? Não, meu filho não vai dar certo. Outra, ele já é agitado, então vou dar um animalzinho. Aí lá na escola, que tem escolas que tem ali, né, um certo viveiro de passarinho. Isso, sim, aí lá vê que ele dá uma acalmada. Ou um exemplo, uma criança que, por exemplo, não tem foco. Tem criança que tem essa questão de... E o animalzinho, ele exige um certo cuidado e está atento. Então, às vezes você pode até nessa questão multidisciplinar com que você está tratando do seu filho, falar, olha, estou tentando pegar uma questão de uma tartaruguinha, o que você acha, doutor? Aí o médico já vai ter um time, olha, como é que você é e tal. É uma conversa, é mais um ingrediente para ajudar você, só que tem vida. E tudo na relação tem que ter amor. E é com amor que a gente vai para o intervalo. Depois do intervalo tem mais, tá? A gente vai ter benefícios aqui numa dinâmica, a gente vai pontuar com você, junto com a nossa psicóloga, para você até tirar uma fotinha em casa, tá bom? E eu quero saber o seguinte, o que é esse negócio de ecoterapia? A Pamela, que já fez essa matéria, se eu não me engano, em fevereiro do ano passado aqui, a gente buscou lá do fundo do baú, porque aqui a gente guarda tudo para mostrar para você. Então não perde, é depois do intervalo aqui no Entre Família. Muito bem, estamos de volta aqui, intervalo rapidinho, já deu ração aí pro bichinho ou não? Já mandou a sua foto pro programa? Pergunta aqui para nossa psicóloga, estamos avaliando o desenvolvimento da criança, da família com essa questão, a questão comportamental, emocional, manda pra gente no DDD 12 98315 0249. Ah é, o marido não deixou o pet, que história é essa? Que a esposa não quer o pet, calma, não vamos... o programa hoje está mexendo com você nas emoções, que estão mandando as fotos e até agora você está sem o pet. Aí você fica perguntando, Cris, por que o homem é tão diferente da gente, da mulher? Aí está o maridão aqui fazendo beijo, já, gente, eu queria um bichinho aqui dentro de casa, uma incomodação e tal. Olha, se tivesse pelo menos um guia, Cris, se pudesse ter um guia, para pelo menos dar uma luz para entender essa questão comportamental. Calma, atenção, se tivesse uma trilha, eu falei assim, atenção tambores, está chegando um guia gratuito para você na sua casa aí. Cris, fala, tem uma torcida, fala. Vou falar agora, eu estou aqui para isso. Tem uma revista aqui chamada Entre Família, que tem um tema muito bacana. São 15 temas especiais que envolvem diálogo, emoções venenosas, a criação dos filhos. Deixa eu ver aqui qual o tema que é aqui, que se eu não me engano é Homens de Barro, Mulheres de Osso. Exatamente, página 8. Olha que lindo aqui, estou folhando a sua revista, me permita? É sua, estou folhando aqui, tá? Olha só que bacana esse tema. Olha aqui, um dos 15 temas especiais. E aqui justamente vai falar, mas Deus não é o criador, inclusive, do homem e da mulher? E a análise psicológica, por que esse povo é tão diferente? Você vai com a mulher no aniversário, primeiro que você não gosta muito de doce. Chega lá, não viu ninguém quase, conversou com 2 pessoas. A mulher já notou 3 pessoas, já viu que uma tinha quebrado o salto e viu que a outra já tinha brigado, que estava com a marca de um batom. Aí o homem também tem aquele senso de direção, está meio perdido. Por que essas diferenças? E na questão comportamental, dica, hein? Spoiler dessa revista que é de graça. Então não perde tempo. Pega o telefone agora, 0 operadora 12 21 27 31 e liga. Alô? Eu quero aquela revista Entre Família, que tem aquela... Isso! Homens de Barro, Mulheres de Osso. São 15 temas, né? Me diz uma coisa, menina, que está atendendo. É de graça mesmo? Aí você vai dar aquele sorriso que ela vai te dizer que é de graça. Vai preencher um cadastro e vai para sua casa de graça. Olha, o carteiro vai ficar apavorado. Chega na sua casa, de graça, nem a postagem você vai pagar. Manda um zap também, se não quer ligar, pode mandar um zap aqui, ó. 12 9 8244 4449. Tem outro tema que vai ser diálogo, para você conversar, abrir o coração, ter uma comunicação assertiva, para esse bichinho chegar na casa e ele realmente ser amado, ser cuidado, todo mundo está à sua ordem. Eu até comecei a falar com pais, eu já estou imaginando essa revista e esse efeito que vai fazer aí na sua casa. Gostou? Vamos fazer o seguinte agora, vai ter VT agora, se eu não me engano. Aquela promessa, viu, Patrícia, daquele negócio de ecoterapia, tem gente que está desconfiado. Né? O que será? Como é que funciona essa terapia? Pois é, então, a Pamela foi até um Aras, aqui pertinho da TV, em Jacareí. Não sei se foi em Jacareí, acho que posso estar falando besteira, mas ela foi aqui bem pertinho, para conhecer como que os cavalos podem ajudar aí nas terapias. Roda do PT. Olhando assim, você pode pensar que esses são apenas cavalos comuns, mas deixa eu te contar. Na verdade, não são apenas cavalos, são terapeutas. Você já ouviu falar em ecoterapia? Os principais terapeutas são os cavalos. A gente é coadjuvante, né? Os profissionais são coadjuvantes nesse trabalho. Eles estimulam a concentração, a atenção, o equilíbrio e então
vai, aos poucos, ajudando as crianças a adquirirem essas particularidades. A ecoterapia é indicada para o tratamento de diversos quadros, desde transtorno de ansiedade até autismo. Não só com portadores de necessidades especiais, tem crianças que têm trabalhar medo, questões comportamentais, e a gente vai contribuindo para a aquisição dessas capacidades sociais que a gente encontra no dia a dia. Uma equipe multidisciplinar é responsável por auxiliar as crianças em suas dificuldades. É bem importante a gente explicar que a ecoterapia ela não é só a montaria em cima do cavalo. Algumas crianças têm necessidades diferentes, então a gente vai adaptando o tempo de terapia para aquilo que ela precisa. Mas, por exemplo, a gente sempre usa capacete para a criança montar. Então, ela chegar aqui no ambiente hípico, escolher o próprio capacete, colocar o capacete na cabeça e fechar, já é um trabalho de socialização, de percepção corporal que a gente faz. Depois ela se dirige até o cavalo, cumprimenta o animal, cumprimenta a equipe e faz a montaria em si. Então, dentro do ambiente hípico é muito rico para um ambiente de terapia, em que a gente consegue trabalhar várias percepções além do cavalo. Mas quando a gente fala da montaria, então, a gente consegue trabalhar o equilíbrio da criança, a melhora postural dela, a melhora da coordenação motora. O cavalo ao passo, que é o que a gente usa para terapia, ele faz vários movimentos de estímulo, várias oscilações nas articulações que vão dar esse estímulo para a medula e para o cérebro, que vão voltar como estímulos motores de ajeitar o corpo em cima do cavalo, melhorar o tônus da musculatura, melhorar a coordenação. A criança precisa ter muito equilíbrio para conseguir se manter sentado enquanto o cavalo anda ao passo. Então, é uma terapia que exige bastante de coordenação motora dessa criança e vai trabalhando vários aspectos psíquicos, que é a relação com o animal. Eles gostam muito do contato com as crianças, então eles sempre pedem muito carinho e a criança consegue ir trabalhando essas questões mais afetivas e mais sociais mesmo dentro do trabalho, do atendimento. Há algum tempo, os cavalos são utilizados como meio de transporte, mas há mais de 50 anos eles ganharam uma atividade ainda mais nobre: auxiliar crianças. Até antes de escolher o cavalo, antes dele vir para a equipe, a gente sempre pensa na passada que o cavalo tem, na altura que ele tem, para que não fique muito alto para a equipe, e principalmente no comportamento, na personalidade que esse cavalo tem. Ele não pode ser um cavalo muito agitado, um cavalo muito rápido, não pode ser um cavalo que fique muito ansioso perto de crianças. Às vezes as crianças choram, o cavalo tem que estar bem adaptado ao choro, ao barulho da criança, e ele tem que gostar muito de pessoas, porque em um atendimento vai alguém puxando o cavalo, que é o guia, e 2 auxiliares laterais, um mediador e um lateral de segurança. Então é uma equipe, são muitas pessoas rodeando esse cavalo e ele precisa ficar adaptado para isso. A Melissa tem 6 anos e é uma criança com síndrome de Down. Antes da ecoterapia, ela tinha muito medo de altura. Depois de 1 ano frequentando aras, essa realidade mudou. Ela se tornou assim mais expansiva, sem medo. Ela sobe e desce escada tranquila. Aquele obstáculo, aquele medo que ela tinha da altura, ficou tranquilo. Hoje, tanto é que ela chega aqui e já quer ir para o cavalo, né? Então, esse medo, essa insegurança, eu acho que passou dela. Parece que passou mesmo. Talvez a Melissa ainda nem tenha noção de que o que parece apenas um momento de brincadeira, na verdade, é um tratamento bastante eficaz. Atender em um ambiente hípico, um ar livre, é bem diferente do trabalho que a gente faz em consultório e ambiente hospitalar. A visão que a gente tem do tratamento e das condutas da melhora da criança é muito parecida, mas a gente tem recursos diferentes para fazer isso acontecer. Dentro do tempo que eu trabalho na ecoterapia, a gente vê uma evolução muito rápida com as crianças, porque elas demonstram muito interesse em realizar a terapia. Às vezes é muito difícil para uma criança entrar no consultório e ver uma equipe de jaleco branco, em que às vezes ela tem medo, ela não quer ficar ali e ela acaba não dando o melhor de si dentro das terapias propostas. Aqui é diferente porque as crianças vêm para cá com vontade de montar. Às vezes é uma folga para elas dentro de uma agenda tão lotada de várias terapias que elas têm que fazer. Então elas vêm para cá e elas enxergam como um momento de lazer em que a gente consegue estimular o suficiente para fazer com que elas aproveitem isso. Então acaba sendo muito rápido porque as crianças se interessam e elas gostam muito do que elas estão vindo fazer aqui. E aí o retorno do trabalho acaba sendo muito bom.
Coisa linda, gente, ver essa criançada fazendo essa terapia e tal. Agora eu só queria fazer um adendo a essa matéria, porque ao chamar essa matéria, a Patrícia Pipa falou o seguinte, olha, essa matéria foi gravada aqui pertinho de Jacareí, né? A gente está na região do Vale, aqui em São Paulo, só que essa matéria foi gravada em Porto Alegre. É pertinho, aí eu fiquei pensando, eu pensei assim, pertinho e tal. Eu disse, o que está faltando? Será que tinha que colocar a Patrícia com o Leão para ela correr, para ela ver a distância que é de Jacareí até Porto Alegre? Pois é, mas né? foi bom valorizar um pouquinho o Vale. Peraí, vamos explicar. O Vale, aqui em Guararema, tem vários aras aqui, a gente que visita sempre aqui a região. A gente passa na estrada, tem uns cavalinhos, boizinho. É muito bom. Então, como a gente costuma, né, não ir tão distante, sim, e essa matéria foi em fevereiro de 2019, eu posso dizer que eu achei que fosse parabéns, aqui perto. Eu não vou falar nada porque é minha chefa, né? Minha chefa vai falar o quê? Se ela colocou Porto Alegre no Vale do Paraíba, para mim está aqui do lado. Logo, um abraço para a gauchada aqui de São Paulo. Mas que barbaridade de pessoa aqui de Guararema. Maíra, cortar ele, Maíra. Pelo amor de Deus, me salva. Mas muito bem, segue o programa agora, Patrícia. Vamos seguir. O que a gente tem agora? Agora a gente tem interação, WhatsApp. Você aí de casa está mandando a foto do seu pet. Quem que mandou? São meus filhos. Você. Ai, que bonitinho. Seu esposo mandou. Surpresa, que legal. Ó, depois que o Tony chegou em casa, melhorou muito o ambiente, não só para a Bianca e o Henrique, os pais, né? Também amaram o coelho. Ai, que bonitinho. Sério, maridão? É. Maridão participando. Tá vendo? Nossa, fiquei surpresa, não sabia não. Eu vou dizer uma coisa, eu não quero te colocar numa situação embaraçosa, tá? Mas se quiser olhar para a câmera e mandar um abraço pro maridão, fica à vontade. Aí, ó. Obrigada. Olha, você viu? Tem até declaração de amor aqui nessa tarde. Que bonitinho. Bom de Completou família, a alegria dessa casa aí, dessa mulher alegre, né? Moleca. A gente brinca muito, a gente se Vamos diverte. Vamos lá, mais uma interação. Tem dúvidas, será? Não, a gente só tá com fotinhos fofuchas. Essas são as crianças aqui de casa. Luna e Amora. Temos mais. A Isabelle mandando pra gente. Heloísa e sua cachorrinha Juju. A Kelly mandou lá do Rio Grande do Sul. Agora sim, né? Agora sim, Cris. Pertinho aqui de Guararema. Ai, que bonitinha. A sobrinha da Maíra, que está dirigindo agora. A Maíra sim está em Guararema, só que não. Essa é a minha sobrinha Manu, com o cachorrinho Scott. Ela é filha única e os pais dela trouxeram o Scott para brincar com a Manu, especialmente neste período de distanciamento social, que não dá para ficar aglomerado para as crianças brincar. Inclusive, a cunhada, né, da Maíra está grávida agora, então veio o bichinho e em breve virá um filhotinho de... E aí, como será, né? Filhotinho de gente, né? De gente. E eu não queria falar nada, mas a Maíra também tá aqui, ó, tá barrigudinha, que agora está nos dirigindo, que é a nossa jornalista também da produção. Já teremos o Heitor. E ela já está lá no sítio, tem animais, tem o Fred lá também. Agora, que bacana, eu acho que no início do programa a gente colocou isso, que foi a procura agora na pandemia, porque a gente até tirou, a ideia do programa durante esse período foi tirar um pouquinho da culpa dos pais, porque é um cenário de guerra a pandemia e muitas mães estavam se cobrando, né, da questão pedagógica das crianças, até a adaptação da escola, todo mundo dentro de casa, não era acostumado, e a gente está acostumado a ter 1 hora, 2 horas à noite, mais o final de semana e o sábado. De repente, todo mundo daquela forma. Sujando mais, consumindo mais. Comendo, né? mais. E as crianças não entendendo um pouquinho, porque as informações chegavam fracionadas e as mães precisavam tirar a atenção dela, mas de um foco amoroso. O animal consegue dar esse carinho, né, Loren? Então, eu acredito que quem acertou e criou esse ambiente também não foi um ambiente 1000 estrelas. O cachorro chegou, uau, o cachorro nunca faz cocô, não come nada, não estraga, não rói calçado, não é assim. A gente tem que lidar com o que vem, mas tem que somar com o que agrega, né? Eu acho que às vezes os pais, né, a gente vai pensar mais na parte prática. Vai dar trabalho, vai dar despesa, vai fazer bagunça, né? Eu vou ter que ficar me preocupando com a ração e tal. A gente precisa trabalhar também a questão emocional, né? Da representatividade do animal na vida da criança, das experiências que ela vai adquirir tendo um animal em casa, né? Agora com a pandemia, as crianças ficam muito entediadas.
passam muito tempo na internet, porque a gente acaba não tendo muito recurso, né? Você vai fazer o quê? Sai da internet e vai para onde, né? Vai para a TV. Então, às vezes, o animal também é uma forma de você tirar essa criança do eletrônico e brincar, mesmo que seja na varanda do apartamento, mas ela está brincando, ela está desconectada, né, da internet, da TV, tendo esse momento, tendo essa experiência. Então, a gente precisa trabalhar isso de uma forma muito efetiva, porque é muito importante para a criança trabalhar os vínculos, a afetividade, lidar com a perda, porque os pets também, né, falecem. E também é bacana esse processo para a criança de lidar com o luto, com a perda, com a frustração. Então, todo o processo, ele é um processo de aprendizagem contínuo. Além da alegria, da felicidade, da satisfação, também tem essa questão da criança aprender a lidar com as emoções, né? Aprender a lidar com as dificuldades. Ah, mas ele gosta mais do meu irmão do que de mim. Às vezes tem essas coisas também, a criança fica enciumada. Então, tudo a gente consegue trabalhar, pontuar, essa coisa da companhia. A criança tem o carinho, né? Existem estudos que dizem que quando a criança está... Nós, adultos também, quando a gente está acariciando um animal, você libera ocitocina, né? Que trabalha essa questão da afetividade, que é um hormônio muito presente nas mães quando tem bebês, porque é a questão de criar vínculos, da afetividade. E a gente precisa trabalhar bastante a afetividade, né? Algumas crianças acabam sendo arredias ou sofrem bullying na escola, por exemplo, e ficam mais fechadas. Às vezes, na brincadeira com o pet, você consegue observar alguns comportamentos, entender o que está acontecendo. Então, pode ser muito positivo de uma forma geral. Tá certo. E falando nisso, falando nesses benefícios, a Lauren, junto com o Cris, no próximo bloco, vai falar um pouco sobre outros benefícios através de uma dinâmica super especial preparada para você. Não saia daí, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta. Que bom que você gostou dessa pauta. Você sabia que o Brasil, né, é o segundo, digamos aí, a linha pet mundial. É aqui no Brasil, o povo gosta, pô, demais. E você que está em casa agora, ficou pensando, Cris, eu estou gostando do programa, mas não tem como fazer um checklist igual uma aula. Você sabe que a gente gosta de você, então a gente tem uma dinâmica. A Lauren está aqui, a nossa psicóloga, e a gente vai ter 4 benefícios da interação entre as crianças e os animais. A gente já falou durante o programa, mas vai relembrar agora de uma forma bem organizada. Parabéns ao nosso pessoal da produção que organiza, e a gente vai dar o primeiro passo desses benefícios. Vamos lá, Lauren? Vamos lá então. Ó, primeiro benefício aqui. Abrimos o programa falando da nossa pesquisa que teve em Melbourne, na Austrália, falando desses benefícios ligados ao sistema imune da criança. É super importante, como a gente falou, que quando as crianças têm contato com o pet desde bebês, muitas vezes elas desenvolvem uma imunidade maior. Não existe especificamente um dado que diga o que exatamente acontece com o organismo da criança, mas ela acaba desenvolvendo alguns recursos, a gente fala que são os anticorpos, né, em relação aos pets por conta dessa convivência. Já convive com pelo de alguma forma, com pena de alguma forma. A casa, por mais que você tenha um cuidado, ela acaba tendo, então a criança já vai convivendo um pouco com isso, então o corpo dela vai se desenvolvendo, né, vai desenvolvendo essa imunidade, vai desenvolvendo esse fortalecimento, que pode ser bom. Às vezes uma criança que talvez tivesse uma tendência à alergia, não desenvolve uma alergia tão forte por conta de ter contato com o pet desde de bebê. Por outro lado, uma criança maior pode também melhorar, 4, 5, 6 anos, e aí adquire o animalzinho, ela pode também desenvolver essa imunidade, porque convive tanto que o corpo acaba tendo que desenvolver uma imunidade para combater, né, qualquer tipo de alergia. Então, vai fortalecendo também o contato com o animal. O animal te lambe, tem todo esse processo que a gente acaba tendo esse contato de uma forma muito íntima até, né, com os animais. Então, não tem como evitar totalmente. Muito bem. Tem até um livro agora que eu esqueci, escritor, me perdoe, se eu não me engano, assim, é 10% humano, uma coisa assim, falando das questões das bactérias. Você não sabe o que tem de bactéria que forma e tal. Inclusive, agora eu estou fazendo uma suplementação de probiótico. Todo mundo devia fazer. Procure aí o gasto para ver, que você vai ver que tem coisinha boa que age dentro, inclusive do seu estômago. Tem a questão da saliva. Entendendo um pouquinho da fisiologia, você vai ver que esse time aqui vai fazer um link especial na sua integralidade. Primeiro benefício, hein? Vamos dar o segundo passo aqui? Tá gostando? Tá tirando foto? Calma que esse programa aqui vai subir para o YouTube e também para o nosso NT Play. Baixa o aplicativo de graça. 4 benefícios, vamos ao segundo agora. Já foi o sistema imune, né? E agora controla o estresse. Aqui vai depender muito da escolha do animal, do perfil da criança e como o papai vai gerir esse animal, né, Lauren? Sim, é a integralidade, né? A gente percebe que o controle de estresse também funciona bastante para crianças especiais, né? As crianças que têm uma demanda especial. Por conta dessa dificuldade, às vezes, de lidar com as próprias emoções, então, a minha
relação com o animal também me ajuda, né? Ajuda a mãe a perceber, a criança a se perceber, trabalhar esse autocontrole, trabalhar o cuidar do outro, né? Cuidar do outro é muito bacana, porque às vezes eu tiro o foco daquilo que eu estou sentindo, porque eu estou cuidando do meu animal, estou tendo esse momento com o animal. Então isso funciona de uma forma muito bacana. E aí depende realmente de qual animal eu escolhi, né? De qual é a tendência, o comportamento, e que o animal gosta de fazer, né? E a criança vai trabalhando isso com o animal. Essa coisa do brincar, né? Como a gente acabou de falar, de sair da internet, que é uma coisa muito comum hoje com as crianças, e brincar, né? Colocar energia, gastar energia, né? Extravasar essa energia que muitas vezes está contida. Eu fico nervoso por causa do jogo, fico nervoso por causa da aula online, eu fico nervoso por causa... Então a criança acaba tendo esses momentos, e com o animal ela acaba extravasando, tendo esse momento de relaxar, de brincar, de se divertir. E isso é super importante para ela poder liberar esse estresse aí. Maravilha, hein? Segundo benefício, só lembra que esse bichinho não é assim, você comprou, coloca a pilha, ele sai, depois você tira a pilha, não. Vai ter uma fase de adaptação, que eles vão ter que se conhecer, vão ter que aprender a se amar, ele vai ter que aprender a fazer as necessidades, se a criança é especial ou não, tem adaptação, então tem que ter aquele olhar de visão de vida. Calma aí que as coisas vão se acomodar, tá? Segundo benefício, tirando o estresse. Você vai ver que vai funcionar. Vai, até eu estava contra lá, Babalu chegar em casa, agora eu chego, já quero ver a Babalu. A minha Shih Tzu que chegou na minha casa. Terceiro benefício, né, lições sobre a vida. Agora, nesse bloco anterior, você já estava falando, olha, tem mãe que foge da questão do luto, né? Às vezes, a forma com que leva o féretro não coloca para a criança a questão da morte. Então, várias lições, inclusive, você tinha falado do próprio afeto, tem criança que maltrata o animal porque não teve um contato inicial nos primórdios da vida. Isso, exatamente. Eu acho que talvez esse seja o ponto mais forte, né? O mais bacana desse processo de ter um animalzinho em casa. Porque a criança aprende a cuidar, aprende a ter responsabilidade, e aí os vínculos, né, os laços afetivos que são super importantes, o cuidado. Então, o cuidado quando o animal, a fase de adaptação, o animalzinho não dorme à noite, como é que nós vamos fazer com esse animalzinho? Ensiná-lo a fazer as necessidades em determinado lugar. Então, a paciência que tem que ter nesse processo é muito importante. A gente precisa ter paciência para organizar essa rotina, para educar, né? A gente vai ter que adestrar e educar esse pet. E a criança vai aprendendo tudo isso junto. Muitas vezes você ensina para o pet, a criança vai aprendendo junto. Dependendo da idade, né, ela pode estar numa fase em que você consiga fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quando ela é maiorzinha, ela vai cuidar, então ela vai ter essa responsabilidade. Você fala, olha, eu vou comprar o animal, eu vou adotar, mas você vai me ajudar a cuidar, você vai ser parceira, vai ter essa colaboração e lidar com as emoções de uma forma geral. Tem dia que o cachorrinho, o animal está mais receptivo, tem dia que não, tem dia que a criança está brincando mais, tem dia que não. Se o animal adoece, quais são os cuidados, tem que dar um remedinho. Então, todo esse processo de entender como que funciona essa relação de cuidar de uma outra pessoa, né? A criança aprende a cuidar, a amar, a delegar coisas, porque aí tem os irmãos e todo mundo está ajudando, né? Então, esse processo é super saudável. E quando a gente tem as situações de luto, é bem legal, é bem bacana trabalhar o luto. Muito bem, eu vou dar uma dica para você. Há pouco tempo agora, se não me engano, semana passada, a gente trabalhou um tema que era soft skill para as crianças. Esse conjunto de habilidades com uma ligação comportamental que vão ajudar empatia, a paciência, a lidar com problemas. Soft skill para crianças. Coloca no NT Play, você vai ver que é um programa fantástico. Tem tudo a ver com o que a Lauren colocou para você aqui. Vamos ao quarto benefício e último aqui da nossa dinâmica? Vamos lá, só tem coisa boa aqui. Olha, mais atividade física. A gente teve um período que as crianças estavam muito online agora. Aí na escola tinha um monte de atividade, toca para cá, é aquela correria do corredor que, querendo ou não, tirava o estresse um pouquinho. Tinha a questão do sedentarismo. Agora em casa, a criançada comeu mais, a mãe para poder fazer com que a criança ficasse um pouquinho quieta, faz aquela pipoca, depois faz mais um bolo, que comendo ele não incomoda. Aí temos o sedentarismo e o animalzinho ajuda muito, né, nesse sentido. É super bacana, né? A questão da criança brincar com o animal. Se ela tem um quintal, ela vai brincar no quintal. Quem mora em condomínio vai andar no condomínio. Se é um animal que sai, né? Vamos levar o cachorrinho para fazer cocô e tal. Essa coisa de sair com o animal é bacana, mas mesmo brincar, não só necessariamente porque você vai fazer algo que o animal precisa, mas a brincadeira mesmo. Mesmo que você tenha uma calopsita, por exemplo, ela vai voar e você vai correr atrás e você vai tirar, ela vai andar pela sala. Então você tem movimento, você sai da posição de sentado e deitado, que foi o comportamento mais comum agora na pandemia. As crianças ficaram mais tempo sentadas na aula online
e deitadas na cama do que fazendo qualquer outra coisa. E esse tédio, né? A criança vai ficando entediada, vai ficando frustrada, aí ela vai ficando estressada. Então tem todo esse processo que vai sendo canalizado para o animal, porque eu estou interagindo, brincando, me distraindo. E esse processo é muito saudável, né? De você estar fora desse processo do sedentarismo e trabalhar isso, porque houve um aumento muito grande, né, da obesidade infantil agora, nesse ano de 2020. A gente tem um processo complicado porque as crianças ficam ansiosas e descontam na comida. Nós, adultos, fazemos isso, as crianças também. Então, quando você tem um animal, muitas vezes você direciona para outra coisa, direciona para um outro momento que pode ser muito positivo para você. Muito bem. Você de casa pegou essa aí ou não? Então, ó, 4 benefícios são só pilares, mas vão ter muito mais aí. É só você ir descobrindo, você vai ver que se você tiver um olhar, uma perspectiva, você vai ter benefício. Agora, falando em interagir com animais, interação com pessoas, eu quero saber como é que estão os animaizinhos na sua casa. Como é que está essa questão do desenvolvimento, as emoções e a participação. Está chegando, é verdade, Patrícia? Com certeza. A Jana está falando, essa é a minha filhinha junto com o nosso cãozinho. Ouvi muitos questionamentos da família do meu esposo. Ih, me perdi. E até que ele tinha que prender o cão. Prender o cão para o bebê não chegar perto. Porém, não me arrependo de deixá-lo conviver com animais. Nossa, que... Você sabe que eu tenho uma história na minha casa, que a gente tinha um cachorrinho em um momento e ele estava naquela fase de comer tudo, né? Então, começou a comer as sandálias, né? E aí, eu bati no cachorro e o cachorro me mordeu. E aí, a minha mãe ficou com muito medo, porque a minha irmã estava grávida e falou, ai, daqui a pouco vai comer as coisas da criança, quem sabe vai comer a criança. Então, assim, a gente teve 2 cachorrinhos. Um, a minha mãe tinha muito medo, e depois esse, no final, com a irmã mais nova, que conseguiu, ficou com a gente alguns meses. E ela doou o cachorro. Eu acho que é falta também de conhecimento da gente, né? Então, era um momento que ele precisava ser castrado, de repente, né? A gente foi descobrindo depois, né? Tipo, isso hoje, depois de adulto. Uhum. Mas, assim, e essa relação, assim, do medo de ter um bebê, por exemplo, e um cachorro? Ou um bicho, né? Mas... É sempre muito importante a gente procurar um especialista, né? No caso, o cachorro está comendo demais, está mordendo ou está um pouco agressivo. Você vai levar no veterinário, num especialista, para entender se é só um comportamento, se é só situacional ou se há algo além disso. Acho que é sempre importante a gente ter opinião e ter um acompanhamento com um especialista em qualquer situação, né? Com os animais da mesma maneira. Agora, é importante a gente trabalhar a questão do medo, né? Como eu falei, muitas pessoas, eu tenho uma amiga que adotou cachorros porque a filha tinha medo e hoje ela adora e aí não perdeu totalmente o medo e era um medo muito grande. Então, é importante a gente trabalhar essa questão do medo, porque eu tenho medo do cachorro, mas o medo, ele é um sentimento que ele pode nos paralisar em outras circunstâncias, não é só um medo pontual. Então, eu acabo ficando uma pessoa amedrontada, uma pessoa que acaba tendo algum medo de se arriscar em outras coisas. Então, esses medos precisam ser trabalhados, a gente precisa entender o que está acontecendo. Por que esse medo tão grande? Às vezes é um cachorro pequeno, né? Porque você vai ter medo, de repente, de um Rottweiler, um cachorro muito grande, um Pitbull e tal. Mas às vezes é um cachorrinho pequenininho. Então, será que esse cachorro está tendo alguma demanda? A gente pode trabalhar de outra forma. Ele está mordendo, ele está fazendo algo que para ele faz sentido, porque ele não entende. Aí você bate, a reação dele é se defender, ele vai agir por instinto. Né? Ele não consegue compreender que ele está sendo educado. Então, muitas vezes, eu acabo tendo uma atitude que faz com que ele tenha uma reação. E o animal vai agir por instinto. Se as crianças agem, né? Então, elas replicam aquele... Então, a gente tem que observar e tem que trabalhar. O medo não pode ser uma coisa, mas eu tenho medo só disso. Mas os medos precisam ser sempre muito bem analisados, pensados, trabalhados. Isso é muito saudável. Mas eu tenho uma dificuldade, assim, quando a gente fala um pouco sobre o medo. Sabe aquelas pessoas, assim, que a criança está com muito medo e aí você força? Como é que a gente vai saber que é o limite de trabalhar o medo num processo terapêutico ou abandonar? Aquele momento não é o momento de agir daquela maneira. Nesses casos também é importante o especialista, né? Então, assim, se é um adulto ou uma criança, a terapia, tentar entender com o profissional o que realmente está acontecendo, o que está por trás desse medo, sempre vai ser um caminho. A gente não pode forçar, então, você tem que pôr a mão e a criança está nervosa, porque você pode aumentar o trauma, né? Então, eu já estou com medo, a minha mãe me segura e me faz pôr a mão no animal que eu já estou amedrontado, isso piora. Mas a gente não pode simplesmente fingir que nada está acontecendo e nunca mais tocar no assunto, sabe? Então, não vamos mais falar sobre isso. Então, a gente não fala sobre o assunto, não comenta. Se você tem um cachorro na sua casa, eu nunca mais vou visitar você, porque meu filho tem medo de cachorro. Então, você começa a colocar a criança dentro de uma bolha e isso é complicado também.
Então é questão de conversar, de falar, a gente vai na casa da pessoa, mas, por exemplo, o cachorro fica do lado de fora, você fica dentro, né? E aí, de repente, levar essa criança para um filhotinho bem pequenininho, para ela conseguir pôr a mão, porque ele é muito bebê. E assim você vai trabalhando os medos aos poucos. O processo tem que ser sempre muito delicado, muito devagar. Não pode ser, você tem que gostar, você tem que pôr a mão, você tem que, né? Não pode ser de uma forma muito impositiva, porque daí piora a situação, a criança fica mais arredia ainda, né? Entendi. E a gente tem mais interação, tem mais você aí na tela falando, mostrando as suas fotos, conversando aqui com a Loren. Pode colocar. A Claudiana de Cotia fala assim, são meus filhos, foi uma sugestão da minha psiquiatra quando estava em depressão. Amo demais. Nossa, enormes os cachorros, né? Olha que legal. E o bacana é que foi um profissional da área psicológica, né, da área psiquiátrica, falando assim, olha, ela deve ter feito algo medicamentoso, Sim. mas junto com isso ela trabalhando paralelamente para que depois que a química faça sentido dentro do organismo, ela possa ter um mecanismo para poder ter uma companhia, ter um cuidado. É que, claro, ela não colocou quais são as situações, mas a gente viu um profissional da área da saúde, talvez linkando alguma coisa medicamentosa, mas paralelamente correndo por fora. Eu acho que isso que está correndo agora. Antigamente a gente tinha assim, ó, remédio. Não, eu tenho que tomar tal coisa. E agora a gente está procurando no próprio ambiente poder... Alternativas, né? Alternativas, Pensar em alternativas. Até porque os animais, como a gente mostrou, né, a ecoterapia, existem os cachorros que vão visitar crianças em hospitais, né, que fazem esse trabalho exatamente de trazer essa alegria, né? O cachorro traz essa alegria. O cachorro especificamente tem esse comportamento de estar sempre disponível, estar sempre te esperando, a troca, né? Ele está ali à sua disposição. E esse sentimento, como a gente falou no começo, da pessoa se sentir sempre amada. Né? Então, eu vejo muitas pessoas falando assim, mas o cachorro, eu tenho certeza que me ama, eu tenho certeza que está sempre do meu lado. Né? E esse sentimento, muitas vezes, pode ser muito positivo. Pode ser o que me ajude a me sentir melhor, melhora a minha autoestima, porque daí eu tenho uma parceria, eu tenho né, um ser que está ali, que me ama, que me acolhe. Então, para muitas pessoas, isso acaba tendo um sentido, um significado muito grande. Então, no processo de depressão, ajuda também essa coisa, eu estou deitada, às vezes eu não estou com muito ânimo, mas o cachorro vem, ele me puxa, né? Ele vem, ele quer interagir, ele vem junto. Ou eu tenho que cuidar dele, porque ele está ali, eu tenho que ir, eu tenho que fazer por ele. Então, existe um processo que funciona em alguns casos. E foi tão grande dessa telespectadora que ela se apaixonou e ela fala, são os meus filhos, né? Então, esse sentimento, essa relação é de filho, de cuidado, de... Provavelmente muitas vezes vem suprir alguma necessidade, né? Vem suprir alguma carência e o cachorro pode ajudar também. Com certeza. E agora, Cris? Agora é hora é aquele de momento despedir, que né? o pessoal de casa fica assim, te pede desculpas, mandou sua foto, mandou... Mas calma, vai ter mais programas, que vai aparecer o seu bichinho. Obrigado pela sua participação. Né? A Patrícia está aqui hoje. Patrícia, obrigado, hein? Você, quando é chamar de última hora, vem na corrida, desce de lá numa velocidade, criançada em casa não tem negócio, monta o que tem que fazer. Hoje nós temos até a nossa gravidinha dirigindo aqui a Maíra. Pois é, vamos colocar. Equipe aqui não para, gente. O que é isso? Verdade. E a Loren também. Obrigado pela participação. Obrigada. Mande um abraço para essa família linda, o esposo que está nos acompanhando. Já vamos arrumar uma pauta para a Bianca em breve. Estou sabendo que é a falante da família. Muito obrigada, Loren. Está aparecendo nas suas redes sociais. Obrigada. E agora é a hora do Vida e Saúde. Teru já está com a gente? O que a gente vai falar hoje, Teru? Vamos complementar um papo que a gente teve ontem. Pois é, isso mesmo. A gente continua aqui, continua de um jeito diferente, mas a gente vai falar... Isso significa que a mulher está aqui no nosso radar o tempo inteiro, porque hoje a gente trata aqui sobre distúrbios menstruais, o que pode causar, o que pode trazer de alterações na nossa vida e também como tratar, como enfrentar o problema, então. E aqui você também vai poder dar um nocaute naquela sua preguiça, no seu sedentarismo, com o treino de hoje. Tem fighting para todo mundo fazer aqui, Patrícia. E além disso, Cris, hoje tem bolo maluco por aqui. Olha isso! É uma quinta-feira muito alegre para mim aqui, eu só digo isso para vocês, viu? Eu vou dar, sabe o que eu vou fazer também no fight? Eu vou fazer assim com a minha vontade de comer bolo. Eu vou lá comer aqui, ó, matar minha fome. Para depois queimar, né? Porque essa gostosura aí não tem como, né? Com certeza, tá tudo planejado. A gente queima primeiro para depois a gente comer feliz, sem culpa. Muito bom, obrigada, Teru. Até mais, gente. Tchau.
Tchau, tchau. E amanhã, Patrícia, o que vai acontecer? Amanhã? A gente vai falar um pouquinho mais sobre a tua idade, Patrícia. Essa migração da terceira para a quarta idade, não é? Tá na hora de acabar, não? Não, brincadeira. É a sua idade, olha quanto cabelo branco. A mulher não fica velha, fica loira. Dizem que grisalho também é charme, mas não vi. Só se for no Richard Gere, porque em mim não ficou, não. Mas isso é outro papo. Agora, o bacana, a gente ia analisar a média de expectativa de vida é de 75 anos. Mas antigamente a gente pegava uma pessoa de 75 anos, tinha ideia que era só do crochê, a pessoa com certas limitações. E agora, Patrícia, a gente tem os super idosos. Estão correndo, eles estão sendo youtubers, eles estão acompanhando essa galera aí. E muitas vezes são essas pessoas um pouco mais velhas que estão cuidando dos seus pais que estão com 90 anos. Como é que é essa relação? Como é que está o mercado nesse sentido? A gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. A gente vai ter a Vivian aqui, ela é uma geriatra fenomenal, tem bastante experiência para passar, então você já pode começar a mandar suas perguntas e vamos começar com tudo. Gente, programaça amanhã, hein? Patrícia, se liga, hein? Quarta idade, tá chegando aí, ó. Vou estar de volta. Tá certo, quarta idade com a Patrícia. Não, com ele. Tchau.